Quando um arco-íris aparece nitidamente, vemos aquelas belas cores no céu. Mas não é possível vesti-lo ou adornar o corpo com ele. Ele surge pela conjunção de vários fatores, sem haver nada que lhe diga respeito a que possamos nos agarrar. Da mesma forma, os pensamentos que surgem na mente não têm existência tangível ou solidez intrínseca. Não há razão lógica para que os pensamentos, que não possuem substância, tenham tanto poder sobre nós. E também não há razão alguma pela qual devemos nos tornar seus escravos. Olhe o espelho da mente. É a nossa mente, e somente isso, que nos acorrenta ou nos liberta. Não importa o que esteja fazendo, olhe constantemente para o espelho de sua mente e verifique se sua motivação é autocentrada ou altruísta. Aos poucos, você desenvolverá a capacidade de ser o mestre da própria mente e em todas as circunstâncias. E ao seguir os passos dos mestres realizados do passado, você atingirá a iluminação nesta mesma vida. O treinamento da mente. Quando você persegue seus pensamentos, você é como um cachorro que corre atrás de um pedaço de pau. Toda vez que é lançado, você corre atrás dele. Ao invés disso, se você observar de onde seus pensamentos estão vindo, você verá que todo pensamento surge e desaparece no espaço criado por sua atenção, sem que se perca nos pensamentos. Seja como um leão, que ao invés de correr atrás do pedaço de pau, foca sua atenção em quem o lançou. Só se joga um pedaço de pau para um leão uma única vez. Em resumo, as emoções aflitivas só têm o poder que você lhe dá. Em vez de se entregar a elas vez após vez, livre-se delas completamente. Então, a liberação estará ao seu alcance. Para conseguir isso, vai ser necessário suscitar forte determinação. De outra forma, as instruções de seus professores não serão de muita ajuda, e a prática não chegará a lugar algum. O professor pode guiar você na direção da iluminação, mas não pode simplesmente lançar você neste lugar. Ele mostra o caminho, mas é com você seguir por ele. Uma vez que suas emoções são tão poderosas, é necessário confrontá-las com antídotos igualmente poderosos. Para se livrar de uma árvore venenosa, é necessário desenraizá-la. Só podar os galhos não é suficiente. Da mesma forma, a não ser que você desenraize as emoções, elas apenas crescerão de novo, e ainda mais vigorosas do que antes. Deixados por si mesmos, os pensamentos criam o ciclo das existências. Na ausência de exame crítico, eles retêm sua realidade aparente, perpetuando Sansara com uma força que aumenta cada vez mais. Porém, nenhum deles, seja bom ou ruim, possui a menor realidade tangível. Todos, sem exceção, são inteiramente vazios, como arco-íris, imateriais e intocáveis. Nada pode alterar a natureza de Buda, mesmo quando os véus superficiais a escondem de nossa visão. Quando falamos da ignorância, nos referimos ao fato de que não estamos conscientes de nossa natureza de Buda. Comportamo-nos como um mendigo que possui uma joia preciosa, mas a lança fora porque não sabe do seu valor. Congelados pela ignorância, falhamos em reconhecer a vacuidade e persistimos em acreditar na realidade dos fenômenos. Esta crença é a fonte de todas as percepções ilusórias e a raiz das 84.000 emoções negativas. Porém, ao contrário das trevas de uma caverna subterrânea, escondida da luz solar, a ignorância não é eterna. Como qualquer fenômeno, ela pode emergir apenas da vacuidade e não tem existência independente. Uma vez que vocês tenham reconhecido sua verdadeira natureza, a vacuidade,
a ignorância se transforma na sabedoria da dimensão absoluta. Os pensamentos são o jogo da consciência. Eles surgem nela e se dissolvem nela. Se reconhecermos que essa consciência está na própria origem dos pensamentos, deveremos compreender que os pensamentos nunca começaram, continuaram ou deixaram de existir. Neste ponto, os pensamentos são incapazes de perturbar a mente. Para conquistar a cidadela não criada da natureza da mente, devemos ir à fonte e reconhecer a origem dos pensamentos. De outro modo, um pensamento dará origem a um segundo, então um terceiro e assim por diante. Estamos constantemente obcecados pelas memórias do passado e antecipando o futuro, perdendo assim a consciência do momento presente. Nunca se esqueça de como essa vida vai acabar rapidamente, como um relâmpago ou um aceno de mão. Agora, você tem a oportunidade de praticar. Não perca um único momento com mais nada. As diversas atividades da vida comum seguem uma depois da outra como ondas no mar. Os ricos nunca acham que têm dinheiro suficiente. Os poderosos nunca acham que têm poder suficiente. Pense nisso. A melhor maneira de satisfazer todos os seus desejos e completar todos os seus projetos é abandoná-los todos. Um ser realizado vê as preocupações das pessoas comuns como eventos de um sonho e as observa como um velho homem observando crianças a brincar. Na noite passada sonhou, talvez, que era um grande rei, mas quando acordou, o que sobrou? O que vivencia acordado dificilmente tem mais realidade que isso. Em vez de perseguir esses sonhos de névoa, deixa sua mente descansar em serena contemplação, livre da agitação mental e da distração, até que a realização da vacuidade se torne parte integral da sua experiência. Todos os seres iluminados já foram um dia pessoas comuns, que então se tornaram Budas através do seu próprio empenho. O empenho é a qualidade mais necessária. Como o Buda disse, lhe mostrarei o caminho. Depende de você alcançar a liberação. Ele não vai lhe purificar, como se lavasse roupa suja. Nem vai lhe curar da ignorância, como um médico receitando a um paciente passivo. Tendo ele mesmo atingido a iluminação, ele mostra o caminho, mas depende de você segui-lo ou não. Depende de você, agora, praticar esses ensinamentos e experimentar seus resultados. Não sobrecarregue sua mente com pensamentos inúteis. De que adianta pensar no passado ou antecipar o futuro? Permaneça na simplicidade do momento presente. Vamos preservar o estado da simplicidade. Se a nossa mente for livre do passado e do futuro, e repousar em um estado de consciência clara, sem ser atraída por objetos externos ou preocupar-se com elaborações mentais, ela ficará na simplicidade primordial. Minha meditação está correta? Quando farei progresso? Jamais atingirei o nível de meu mestre espiritual. Dividida entre a esperança e a dúvida, nossa mente nunca está em paz. Conforme o nosso humor, um dia praticamos intensamente, e no dia seguinte, nem tanto. Somos apegados às experiências agradáveis que emergem do estado de calma mental, e desejamos abandonar a meditação quando falhamos em tentar reduzir o fluxo dos pensamentos. Esse não é o modo correto de praticar. Qualquer que seja o estado em que os nossos pensamentos estejam, devemos nos aplicar constantemente à prática regular, dia após dia, observando o movimento de nossos pensamentos e voltando até a origem deles. Não devemos esperar ser imediatamente capazes de manter, dia e noite, o fluxo de nossa concentração. Quando começamos a meditar sobre a natureza da mente, é preferível fazer sessões curtas de meditação várias vezes por dia.
Com perseverança, realizamos progressivamente a natureza de nossa mente, e essa realização se tornará mais firme. Neste estágio, os pensamentos terão perdido o poder de nos perturbar e de nos subjugar. A natureza da mente é a vacuidade, e sua expressão é a claridade. Estes dois aspectos são, essencialmente, um único aspecto, simples imagens projetadas para indicar as diversas modalidades da mente. A natureza última da mente está além de todos os conceitos, de toda definição e de toda fragmentação. A vacuidade, a natureza última do Dharmakaya, o corpo absoluto, não é um simples nada. O reconhecimento desta natureza primordial assemelha-se ao nascer do sol da sabedoria na noite da ignorância. A escuridão é dissipada, instantaneamente. Quando as nuvens se amontoam, a natureza do céu não é corrompida, e quando as nuvens se dispersam, ela não é melhorada. O céu não se torna menos ou mais vasto, ele não muda. É o mesmo com a natureza da mente. Ela não é deteriorada pela chegada dos pensamentos, nem melhorada pelo desaparecimento deles. Mergulhe no significado dos ensinamentos, dia após dia, mês após mês, e as qualidades espirituais de um bodhisattva se desenvolverão sem dificuldades. Como o mel se acumulando na colmeia, enquanto as abelhas vão de flor em flor, recolhendo néctar. O treinamento da mente deve ser feito de forma discreta. Não deve ser feito com exibicionismo, de uma forma que atraia atenção e fomente uma reputação. Deve agir como um antídoto interior ao nosso autocentramento e às nossas emoções negativas. Devemos levar nossas mentes ao amadurecimento, sem que ninguém perceba. Dia após dia, fique satisfeito com o que você tem e com tudo o que lhe acontece. O resto se encaixará naturalmente.